Salve pessoal, salve meus irmãos, minhas irmãs. Nesse módulo agora a gente começa propriamente dito o nosso curso Desvendando a Umbanda. Então já vamos direto para o tema, que é a história da Umbanda. E eu já quero deixar para vocês uma indicação de um livro que é sensacional. É um livro que todos os umbandistas têm que ter, que querem conhecer mais da religião de Umbanda, que querem se aprofundar mais nesse contexto histórico da Umbanda, do que aconteceu, né? Desde o anúncio da Umbanda, vocês podem estar se aprofundando mais nesse tema, sobre esse assunto da história da Umbanda. Eu quero deixar então aqui, tá aí a imagem para vocês verem. História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Comino. Super indico, é excelente, um ótimo livro. Todos devem adquirir esse livro. Para quem gosta, né, de história, é sensacional, fundamental. Bem, vamos para a nossa aula de hoje, falar um pouco da história da Umbanda, do meu jeito, da maneira aqui do Desvendando a Umbanda, trazer para vocês uma maneira mais simples, mais leve, mais tranquila, que seja aqui mesmo um resumo, para quem nunca ouviu, conhecer, ter o primeiro contato de como surgiu a Umbanda. Bom, todos já sabem que o pai da Umbanda, o fundador, ou quem anunciou a Umbanda como médium, foi Zélio Fernandino de Moraes, né? Na época, ele tinha 17 anos, era praticamente um garoto, e ele passou por alguns problemas de saúde. Antes de eu entrar na história, eu vou dar um parênteses aqui já logo no começo, porque é assim, a gente sempre escuta aí em relatos espíritas, em relatos umbandistas, na nossa vivência de Umbanda, na nossa vivência, nessa nossa jornada espiritual, nessa nossa religião Umbanda. Com certeza vocês também devem ter escutado, eu escutei já muitas vezes isso, nos meus mais de 30 anos de Umbanda, que a gente já vem do plano espiritual para as nossas sucessivas encarnações, já com as nossas determinações, né? A gente já vem com, assim, já sabendo o que vai acontecer, sabendo o que vai fazer. Mas quando a gente chega aqui nesse mundo encarnatório, as provações são inúmeras, são grandes, são muitas, e a gente acaba se corrompendo e não cumprindo aquilo que firmou lá em cima no plano espiritual em se fazer. Provavelmente Zélio Fernandino de Moraes, quando reencarnou, ele já tinha pré-programado de que ele ia fazer esse anúncio. Ele ia ser o porta-voz material da Umbanda. Ele ia estar junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas para fazer isso. Como espírito, ele falou, não, eu vou reencarnar para poder fazer o anúncio de uma nova religião, para poder fazer o anúncio da Umbanda. Enfim, mas só que ele também, quando ele chegasse na Terra, ele sabia que ele podia ser corrompido pelas coisas daqui do plano terreno, pelas coisas do material, já que a gente vem com esquecimento na memória, né? Zélio não veio com nenhuma vantagem a mais sobre nós. Ele simplesmente é um desses daí que é fora da curva, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Pai Rubens Saraceni. Essas pessoas são de uma ascensão espiritual, de uma luz que brilha muito mais, e é a luz que brilha e que nos guia, né? Essas pessoas. Então, Zélio Fernandino de Moraes já sabia do seu compromisso, ele já tinha isso compromissado, mas provavelmente eles devem ter feito um pacto, ó, Caboclo, ou o nome espiritual dele lá em cima, a gente não sabe, mas Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu confio em você, você confia em mim, não me deixa me corromper, esteja do meu lado o tempo todo, para que eu consiga fazer isso, para que eu tenha firmeza, para que eu não desista, para que isso aconteça realmente. Então fique comigo, faça o que precisa fazer, mas me faça ser o mediador, me faça ser o médium, que vai então colocar realmente voz para esses espíritos que não têm voz. E assim foi feito. Zélio Fernandino de Moraes, como eu estava contando, interrompi então,
com 17 anos de idade, ele passa por alguns problemas, ou vários problemas de saúde, que o fizeram ficar paralisado, catatônico, sobre uma cama, sem levantar, sem comer, sem beber. Ficou ali por alguns dias, e quando levantava ele tinha algumas manifestações diferentes. Falava de uma maneira esquisita, andava curvado, como se fosse um velho, às vezes andava forte, altivo, como se fosse um guerreiro, às vezes parecendo um índio. Enfim, essas manifestações que a família acabava ficando com medo. E provavelmente o próprio Zélio deveria estar assustado, deveria também estar com medo, sem saber o que está acontecendo, porque provavelmente nesses momentos haviam flashes de lembrança de que ele estava passando mal, que ele estava com algum problema, que a vida dele não estava mais como era antes. Poxa, ele era um garoto de 17 anos que estava prestes a ingressar na Marinha, fazer uma carreira provavelmente fantástica na Marinha, né? Como Forças Armadas do Brasil. E isso foi interrompido. Mas foi interrompido para um bem maior, para algo que trouxe uma evolução espiritual e material na vida dele muito grande. Então, e eu acho que aí, isso que aconteceu com o Zélio foi intervenção da espiritualidade do Caboclo das Sete Encruzilhadas, de toda a gama espiritual que estava em volta disso. Não, a gente vai fazer isso então porque Zélio não pode entrar para a Marinha. Se ele entrar, acabou a nossa jornada. Zélio vai mudar, é outra cabeça, não vai acontecer mais. Então vamos intervir como ele mesmo pediu. E fez. A intervenção foi feita. Zélio então adoeceu. E aí disso foi passado para um tio. A família não sabia o que fazer. Chamou um tio de Zélio, que era médico psiquiatra, consultou o menino Zélio, e para medicina Zélio estava ok, bacana, não tinha problema nenhum, nem neurológico, nem nada que pudesse constatar uma deficiência do garoto Zélio. E aí com isso a família ainda continuava amedrontada. Zélio não parava de ter os problemas, não melhorava, não se curava. E aí levou ele, chamou na verdade um outro tio, que era padre da Igreja Católica. E também foi constatado que Zélio não tinha nenhum problema obsessivo, nenhum demônio a ser expulsado do corpo do garoto Zélio. Então, tranquilo também para a parte espiritual, para a católica. Feito isso, então, a família já estava sendo avisada a levar Zélio num centro kardecista, ou já estava sendo indicado para a família levar Zélio num centro kardecista em Niterói, que era o centro da Federação Kardecista de Niterói. Então, os pais de Zélio falaram, não tem outra solução, vamos levar o garoto lá. E levou. Chegando lá, Zélio provavelmente já manifestado com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ao sentar na mesa, ou seja, ao sentar nas cadeiras em volta da mesa, né? Ele se levanta e fala, está faltando uma flor aqui. Vai até o jardim, colhe uma flor e coloca a flor na mesa. Nesse momento, pelos relatos da história, os médiuns que estavam sentados em volta da mesa começam a receber caboclos pretos velhos, caboclas pretas velhas. E o dirigente espiritual da mesa não gosta daquilo, porque eram espíritos atrasados, de escravos, de índios, e fala, olha, aqui não tem lugar para vocês, podem se retirar. E o caboclo, ouvindo aquilo, responde, tá, não tem lugar para gente, mas eu vou falar, eu vou anunciar, eu vim aqui para anunciar e vou dizer. E aí o dirigente vira para ele e fala assim, não, então, se você vai falar, primeiro diga qual é o seu nome. E aí o caboclo falou, se é preciso de um nome, então que seja este. Eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E como caboclo, estou homenageando o índio brasileiro. Nisso, um dos médiuns da mesa, que era vidente, vê nele resquícios de vestes clericais. E aí acaba perguntando para o caboclo, escuta, você fala que é um índio brasileiro, que é um caboclo, mas eu vejo em você restos aí de vestes clericais. Ele fala assim, em uma das minhas encarnações, eu fui o Frei Gabriel de Malagridas. Para contexto aqui elucidativo de história, né, histórico, Frei Gabriel de Malagridas foi um frei português que preveu o terremoto de Lisboa, que foi morto na Inquisição da fogueira, lá, aquela fogueira que matava as pessoas que tinham previsões, que eram considerados bruxos, que era considerado coisa ruim, enfim, essas coisas que aconteciam no tempos
passados, né? Que hoje não se acontece mais, graças a Deus. Mas existem ainda perseguições, intolerâncias aí, que a gente tem que estar sempre lutando contra e fazendo a nossa parte para mostrar que a nossa religião não tem nada disso, é sim uma religião de fé e de amor. Mas aí o dirigente da mesa fala, tá, tudo bem, mas podem voltar para o lugar de onde vieram, porque aqui não tem lugar para vocês, para espíritos atrasados, de escravos, de indígenas, não tem lugar. Naquela época só podia aparecer na mesa, só podia fazer as aparições, as manifestações na mesa kardecista, espíritos que tinham patentes aí de doutores, de cientistas, enfim, que tinham algo para engrandecer a sociedade. Como que um escravo, um índio ia falar alguma coisa que engrandecesse? Então o caboclo fala, pô, a partir de amanhã então, na casa do meu aparelho, já que eu não posso vir aqui, vai ser anunciado uma nova religião, onde todos poderão ter voz, onde todos poderão falar e trazer as mensagens das divindades, as mensagens do Orum para todos, e todos poderão fazer desta religião a sua voz dentro da sociedade. E nos 4 cantos de Niterói, do Rio de Janeiro, soarão as trombetas anunciando essa nova religião. E no dia seguinte, do dia 15 de novembro de 1908, foi então o primeiro momento da Umbanda, a primeira gira de Umbanda, a primeira manifestação de Umbanda, onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorpora em Zélio, na casa da família Moraes, na casa onde Zélio morava, e aí começou então a Umbanda, começou o início da nossa religião, foi aí então a fundação de Umbanda. Então aqui um pouco da história do que se aconteceu com Zélio, do que se passou com Zélio, mas eu acho que tudo isso já estava aí bem bolado, bem esquematizado pela espiritualidade, pelo caboclo e por todas as entidades que trabalham nessa falange do Caboclo das Sete Encruzilhadas para que tudo isso acontecesse. Lógico que com a anuência de Olorum, de Oxalá, de todos os orixás, para que tudo isso acontecesse. Zélio é sim um grande médium, uma grande pessoa que a gente deve reverenciar sempre no nosso caminho umbandista. Então eu espero ter trazido o essencial dessa aula de uma maneira simples, de uma maneira mais leve, um pouco diferente de tudo aquilo que a gente já conhece, mas que fique aí na memória de vocês que Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundaram a Umbanda no dia 15 de novembro de 1908, e foi mais ou menos assim como a gente viu aqui na aula, beleza? Então bora lá continuar o nosso curso, vamos para a aula 2 do módulo 2, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre algumas coisas que já existiam antes da Umbanda e coisas que começaram a existir após a fundação da Umbanda. Então, um grande axé para vocês, que o Lorum e o Oxalá abençoe, e bora lá dar sequência no nosso curso e vamos para a próxima aula. Axé!